Em 1955, Mauro Benevides iniciava uma das mais longas carreiras políticas do Brasil como vereador de Fortaleza. Quando chamado a tomar posição em defesa das liberdades, ele não se fez de rogado. Quase 60 anos depois, dono de uma memória invejável, ele reafirma a crença na democracia. Um dos dilemas da Constituinte foi o parlamentarismo versus presidencialismo. Isso. Pensava-se que o parlamentarismo ia ser aprovado, parecia que o Brasil ia enveredar pelo parlamentarismo e na hora H, o Humberto Lucena apresentou uma emenda que fazia o Brasil permanecer no presidencialismo. E ele alegava em seu prol que teria havido uma consulta plebiscitária em que preponderantemente o presidencialismo prevalecera na consulta feita ao povo brasileiro. Aquele era o argumento em torno do qual ele fazia girar a sua argumentação em todos os momentos. E isso foi motivando a maioria da Assembleia Constituinte e praticamente prevaleceu a emenda Humberto Lucena, sem que tenhamos cometido omissões no transplante das emendas, e o relator Bernardo Cabral foi notável nesse esforço para reenquadrar o sistema brasileiro ao presidencialismo, mas mesmo assim nós tivemos a omissão de permitir a permanência do Instituto da Medida Provisória, que era marcadamente parlamentarista, originária do direito italiano, e que se alegava naquela época que a medida provisória, diante da ineficácia do trâmite legislativo, que projeto de deputado e de senador nunca chegava ao seu deslinde conclusivo, então nós teríamos dessa forma utilizar a medida provisória que, com as características de matéria relevante e urgência, seria aprovada em tempo razoável, viabilizando, portanto, as iniciativas. Mas essa utilização da medida provisória pelo Poder Executivo passou a ser exorbitante, exagerada. Todos os presidentes da República jamais se desfizeram da medida provisória. Pelo contrário, a medida provisória, eles se têm utilizado abusivamente. E o que eu digo aqui nesse programa de televisão, eu já disse seguidas vezes na tribuna agora da Câmara dos Deputados, porque não tem sentido que assiduamente se utilize a medida provisória quando outros instrumentos parlamentares poderiam ser usados. Nós defendíamos, como eu sempre defendi, exatamente o voto direto para a eleição de presidente da República. É um fato que eu menciono aqui sob profunda emoção. Eu tive com o Tancredo na granja do Riacho Fundo, ele já eleito, prestes a empossar-se, e ele sentiu um mal-estar que ele fez assim, apontar para a região abdominal e pediu licença por 10 minutos enquanto iria aos seus aposentos, e nós ficávamos na expectativa 2 dias antes. Depois a gente vai raciocinar e tira uma ilação de que aquele episódio era um sintoma evidente do mal-estar que ele pressentira, que se agravava, mas que ele procrastinava como podia até o momento da posse. Então eu estou oferecendo um testemunho histórico e fui visitá-lo porque eu havia sido indicado por ele para presidente do Banco do Nordeste, e a indicação minha seria chancelada por ele e foi assinada pelo presidente Sarney, que respeitou todos os compromissos dele, mas os diretores seriam nomeados por mim, presidente do banco. E evidentemente que eu teria que ouvi-lo sobre as indicações que chegaram ao meu conhecimento, originárias dele. Mas só que o número de candidatos era superior ao número de vagas. Então eu fui me aconselhar com ele, com a sapiência mineira que ele pré-lecionava admiravelmente, como é que eu me conduziria nesse processo. Ele então disse: o problema, Mauro Benevides, é seu. Houve aquela divergência, assume Ulisses, assume Tancredo, e Ulisses teve aquela postura realmente absolutamente correta, elegante, e achou que o nome do Sarney
teria muito mais penetração, muita aceitação melhor do que o dele, que ainda experimentava restrições dos segmentos militares. E aí então se chegou a essa solução. O Sarney assumiu a presidência, respeitou os compromissos de Tancredo Neves, os compromissos que Tancredo assumira. José Sarney foi impecável, cumpriu todos os compromissos do Tancredo, até o momento em que ele se investiu definitivamente na presidência da República, e aí implantou o seu estilo de administração e o fez como lhe era possível, enfrentando enormes dificuldades daquela conjuntura, inclusive da conjuntura econômico-financeira do país. Que julgamento o senhor faz do governo Sarney hoje? Olha, o Sarney enfrentou enormes dificuldades naquela ocasião. A crise, depois o próprio Dilson Funaro, nós estávamos funcionando com o Conselho Monetário integrado naquela época, 31 membros. Era um processo mais democratizado, mas surgiam fórmulas e soluções que o Dilson Funaro tinha que aceitar pela mobilização da maioria, e não era o melhor caminho para o país naquela ocasião. E, indiscutivelmente, o Dilson Funaro é que oferecia ao presidente Sarney aquelas alternativas que qualquer auxiliar de confiança oferece ao titular do cargo. Isso foi o que ocorreu, e se o Sarney errou dessa ou daquela forma, acertou naquilo que era fundamental, a consolidação do processo democrático. Nós podemos dizer, tirar o chapéu para José Sarney, que ele se empenhou a fundo para manter aglutinadas aquelas forças que permitiriam que o seu governo, mesmo enfrentando tantos embaraços, vivenciasse um clima de democracia, que era o grande objetivo do qual ele se tornou intérprete e executou naquela ocasião de difíceis opções para o nosso país. Passado o governo Sarney, candidataram-se à presidência da República Brizola, Ulisses, Lula, Ciro Gomes. A derrota do doutor Ulisses, que ficou tão... Como é que o senhor vê aquele pleito? Olha, agora você vai me fazer transmitir uma confidência. Naquelas tarefas mais delicadas do partido, e ver como é que se conduziam os roteiros financeiros da campanha, trabalhávamos conjuntamente, de forma fraterna, Renato Acha, amigo íntimo do Ulisses, e eu próprio, que tinha a responsabilidade institucional de ser tesoureiro do PMDB. E então, quando saiu no Jornal Nacional aquela pesquisa em que apontava o Ulisses no 5º lugar da disputa, nós nos encorajamos, Renato Acha e eu, para irmos ao Ulisses trocar ideias com ele a respeito daqueles números que eles tinham projetado na televisão. Mas no momento em que nós iniciávamos a nossa entrevista com ele no andar superior, onde nós nos estávamos instalados, ele disse, ele fez eu não entendo por que esse desânimo de vocês. Foram ouvidos apenas 2 mil eleitores no país. E nós, só vereadores, temos mais do que isso, mais prefeitos, mais deputados e tudo isso. Então, não há razão para esse assombro em que vocês tomou conta de vocês. Então, nós saímos absolutamente convencidos de que ele estava ainda admitindo que pudesse superar aquela diversidade numérica e recuperar aquelas condições ideais para se alçar à chefia da nação, que era uma pretensão que ele tinha depois de tantos anos de luta, de empenho, de trabalho, mas evidentemente que os dados foram implacáveis em relação a ele no campo da eleição daquele ano, quando ele permaneceu realmente no 5º lugar, uma pesquisa chegou a apontar. Mas o Itamar era aquele homem de decisões inopinadas, mas sempre lastreado no respeito aos princípios éticos. E eu, que fui amigo dele, eu o acompanhei desde aquele 1975, como juntos subimos a rampa do Senado até hoje. Era um homem incorruptível, não fazia concessões a ninguém e tinha sempre uma postura absolutamente austera no seu comportamento pessoal. O Fernando Henrique no governo tinha naturalmente aquela preocupação de abrir o governo a estruturas em que houvesse a participação de setores econômicos, enfim, tirar o país, fazer o país crescer
e, naturalmente, com as alterações que ele previra, que ele apontara, que ainda hoje é objeto aí de restrições dos segmentos que não o apoiaram naquele momento. Governo Lula, os 2 períodos. O governo Lula foi um governo caracterizado por essas modificações estruturais que estão aí. Ele tinha uma imagem de popularidade acentuada, ele inovou, criava a Bolsa Família, apresentou-se ao mundo como aquele homem que estava guerreando o pauperismo imperante no país, e tanto assim que continua a ser, mesmo com as críticas que agora aqui e ali, por essa ou por aquela razão, surgem na mídia e agora com maior insistência, não se pode descaracterizá-lo como um homem que inovou e buscou para si aquela popularidade que esteve refletida agora na eleição de São Paulo, com a eleição do senhor Fernando Haddad. Governo Dilma e perspectivas do futuro. O governo Dilma, ela tem feito realmente um esforço extraordinário para que, do ponto de vista econômico, ela prossiga, naturalmente, naquela mesma missão do seu antecessor, mas saiba fazê-lo, e isso nós somos obrigados, ou devemos mesmo render a ele o nosso tributo, nós somos obrigados a identificá-la como um presidente que acompanha para e passo todas as instâncias da administração. Mensagens aos jovens brasileiros. Bom, naturalmente que tem que ter confiança na classe política brasileira, porque a cada eleição há um processo de aprimoramento dos costumes políticos. E se até hoje o nosso posicionamento não tem atingido aquele índice satisfatório, com as restrições aqui e ali, o município da ficha a proposição da ficha limpa, por exemplo, foi uma emanação da vontade popular que o Congresso se mostrou receptivo a essa modificação. Então, outras modificações dessa natureza ainda virão para aprimorar o sistema de governo e fazer com que realmente o Congresso seja o repositório daquilo que possa representar em cada momento a aspiração legítima de todos os brasileiros. Muito obrigado pela entrevista. Bom. Senhoras e senhores deputados, um dos mais assíduos oradores na tribuna da Câmara, Mauro Benevides, aos 83 anos, exerce mais um mandato de deputado federal. No ano 2015, ele completará nada menos que 60 anos de vida pública.